100 dias de novo governo, esse é o principal assunto de hoje. Será novo mesmo esse governo? Ou é a repetição de 2 governos Lula, mais um governo e meio de Dilma? Velhas soluções para questões novas. O mundo mudou, o mundo muda muito rapidamente. Mas a primeira coisa do governo é correr atrás de dinheiro do contribuinte para poder gastar mais. Então inventaram esse arcabouço. No ano passado sobraram, ou seja, teve superávit de 54 bilhões. Nesse ano estão falando em 230 bilhões de déficit. E aí de onde é que vão tirar o dinheiro? O ministro da Fazenda fala em tirar de nós todos, contribuintes, pagadores de impostos. Paulo Guedes não gostava do termo contribuinte, porque ninguém contribui assim, sorrindo. Todo mundo paga imposto de cara fechada, é obrigado. Então, de onde vão tirar? Nesse arcabouço, olha só, o ministro da Fazenda disse que está precisando de 180 bilhões. Vamos ver de onde é que vai sair esse dinheiro todo? Bom, estão falando no seguinte, né? Cobrar mais do povo. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A pessoa vai lá para discutir um imposto que foi cobrado, lá na Fazenda. Né? Quando dava empate, era a favor do contribuinte, claro. Só que agora, se der empate, vai ser a favor do fisco. Né? Aí estão pretendendo, acham que só daí vai sair 50 bilhões. Bom, tirar mais 30 bilhões de créditos tributários sobre PIS, COFINS, ou seja, o sujeito tem crédito, mas não vai receber o crédito, 30 bilhões. Volta ao imposto federal da gasolina e do álcool. Quem tem carro a álcool, carro a gasolina, paga 22, estão esperando isso, 22 bilhões a mais. Vão taxar a exportação de petróleo. Né? Empresas que estão tirando petróleo do pré-sal e exportam vão pagar durante 4 meses 6 bilhões e 700 milhões. É o que pretende o governo. Tributar apostas esportivas eletrônicas. Quem aposta aí vai pagar a mais na aposta 15 bilhões de reais. Vai sair uma medida provisória para eliminar incentivos fiscais no total de 90 bilhões por ano, ou seja, vão desincentivar certas atividades. Depois vão cortar de contratos firmados, vai dar problema judicial. E cortar também do programas em andamento. Esses cortes, 25 bilhões e outros 25 bilhões simplesmente cortar do orçamento. Esse é o que o governo está pretendendo. Aí tem outras coisas aí, vejam só, querem mexer no marco de saneamento. Gente, com o saneamento feito por estatais municipais ou dos estados federados, a gente tinha aí 100 milhões de brasileiros sem esgoto e 35 milhões de brasileiros sem água potável. Aí fez-se um marco de saneamento com objetivos, em 2033, 99% com água e 90% com esgoto. Né? Só que saíram 2 decretos, decreto contra a lei, estranho isso. Arthur Lira já avisou que o Congresso não está de acordo. Para mudar, para ficar estatizando. Aliás, tem privatizações que estavam andando, dos Correios, da Empresa Brasileira de Comunicações, a EBC, que tem até televisão, né? O SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados, o DataPrev, que é o Serviço de Processamento de Dados da Previdência. Não privatiza. Só para lembrar o que é privatizar. Vocês lembram quando a gente declarava uma raríssima linha telefônica como bens e direitos no imposto de renda? É porque quase não tinha telefone nesse país. Precisaram botar o orelhão, aí era uma grande novidade. Na hora que privatizaram a telefonia no Brasil, todo mundo tem telefone hoje. Todo mundo. Siderúrgica. Imagina que a siderurgia no Brasil era estatal. A Açominas, Siderúrgica Nacional, a Siderúrgica lá de São Paulo. Né? Aí, um presidente socialista, Fernando Henrique Cardoso, né, tocou essa privatização. Passamos a produzir mais aço e principalmente, as siderúrgicas passaram a ter lucro, só tinham prejuízo quando era estatal. Por quê?
Porque a estatal é dirigida por um político, não é por um especialista, é por um político. Ele não é dono, mas age como dono. Só que ele não tem o risco, as responsabilidades do dono. Na iniciativa privada, o dono tem que ficar de olho, senão ele vai à falência. Na estatal, não. É tudo fácil, por isso. Agora, a ideologia de esquerda adora uma estatização. Se possível, ele estatizaria o cidadão, né? Na União Soviética e na China, cidadão, na Coreia do Norte é meio estatizado, né? Esse é o problema. Bom, na educação, né, também mexeram no ensino médio. Foi um estrago danado. Vamos parar de aplicar a reforma do ensino médio durante 60 dias. Olha, se parar por 60 dias, já termina o primeiro semestre. E aí vai tudo de roldão, acaba a reforma do ensino médio. Aqui no nosso ensino médio, vejam só, tem 13 matérias, né? E 4 horas por dia. É isso, 4 horas por dia? 4 horas por dia. Os países que estão maior destaque no PISA, nessa avaliação do ensino médio, né, tem 8 matérias e 7 horas por dia de ensino. Vejam só a diferença. Então, não pode parar essa reforma, mas já pararam também. É para parar tudo que vinha sendo feito. E essa reforma estava sendo bolada lá no governo Dilma, saiu no governo Temer. Isso não é do governo passado, não precisa sofrer por isso. Vai se destruir porque era do governo passado. Né? Aqueles que estão sentindo dentro do Ministério da Educação dizem que é a militância petista que está fazendo pressão sobre o governo, e o governo está adiando. Olha só, sabe qual é o conhecimento de matemática no ensino médio? 3% dos alunos tinham conhecimento de matemática. Conhecimento da língua portuguesa, 30%. E mais a evasão. Isso na educação. Na política externa, nesses 100 dias, o presidente Lula, num café da manhã com jornalistas, disse que não, a Ucrânia entrega a Crimeia para os russos e aí a guerra acaba. Os ucranianos reagiram. Né? Disseram que não vão entregar nem 1 centímetro quadrado da Crimeia porque não há razões políticas nem morais para fazer isso. Foi a resposta. A Crimeia já recebeu umas 20 etnias ao longo de sua história. 60% são russos e falam russo. A Crimeia, imagina a importância, né? Guerra da Crimeia, Sebastopol, sede de 2 marinhas, marinha russa e marinha ucraniana. Já foi União Soviética, né? Yalta, reunião de Yalta na Segunda Guerra, Churchill, Roosevelt, Stalin. Né? Tem uma grande importância na Guerra da Crimeia, a Torre de Malakoff, né? Marcou na história. Só que eles fizeram um referendo e preferem ser russos. As 2 esquadras do Mar Negro, russa e ucraniana, estavam baseadas em Sebastopol. Em 2014, acabou, né? Deram um golpe na Ucrânia, um golpe de Estado interno, derrubaram o então presidente, e aí os russos, né? E aí tomaram conta de todas as instalações ucranianas lá na Crimeia. E o presidente do Brasil andou dando palpite errado, palpite furado. Né? Aliás, por falar em política externa, está indo na terça-feira para a China e vai levar o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, presidente do Congresso. Com isso, o Rodrigo Pacheco adia mais um pouquinho a leitura do requerimento para instalar a CPI mista. O requerimento está com assinaturas 192 deputados e 37 senadores. Está prontinho. Ele disse que ia fazer isso depois da Páscoa, só que depois da Páscoa é amanhã, segunda-feira, mas não vai ser. Agora ele está dizendo que vai ser dia 18 ao meio-dia. Deu até o horário assim para ter uma força de credibilidade. Aliás, o presidente Lula convidou também para ir à China o presidente da Câmara, Arthur Lira, para dizer assim, né, para disfarçar, dizer, olha, não estou levando só o Pacheco para ele retardar a CPI. Eu convidei também o Arthur Lira, só que o Arthur Lira não entrou nessa
e não vai. Bom, para encerrar, gente, só para fazer a gente pensar um pouquinho a respeito, né? Uma vez que está acontecendo no Chile, num governo de esquerda, lá do senhor Boric, né? O crime, imagina, crime no Chile, isso é uma coisa que não existia. E o crime está não crescendo. Por quê? Porque ele tirou a força da polícia. Fala mal da polícia. Ao contrário do que fez o presidente Bolsonaro aqui, dando força para a polícia, e o crime caiu e os homicídios despencaram. Lá no Chile está subindo. Qual é o problema? É o apoio de cima, da lei, da autoridade. Eu estou me referindo agora ao que aconteceu na creche de Blumenau. Tem gente aí dizendo que a culpa é da arma de fogo. Meu Deus, o sujeito usou um machado e um canivete, né? O outro diz assim, não, a culpa é dos jogos eletrônicos. Ora, toda a minha infância, de toda a minha geração, foi filmes de mocinho, filmes policiais, tiroteio, brinquedo com revólver de brinquedo, né? Revista em quadrinho, e ninguém saiu matando por aí, né? Outros dizem que é o ódio da diversidade, um negócio assim, essas maluquices que inventam hoje, né? O outro fala em a culpa é da sociedade, coitado, o invasor é uma vítima. Meu Deus do céu, desse vitimismo que estimula o crime, né? O ministro da Justiça chegou a dizer que eu ódio bolsonarista. Ele não falou em bolsonarista, mas deixou subentendido. O presidente Lula, eu já disse aqui que não entendeu, que acha que botando polícia na escola resolve. Não. O problema nosso é a estrutura legal, as leis e o que o judiciário tem que fazer em função das leis. De soltar o sujeito. O sujeito matou, mas já está na rua. O sujeito rouba e está na rua no dia seguinte. Né? Não há punição para o crime, é o país da impunidade. E isso estimula, né? Não assusta, não põe medo na mente criminosa, né? A mente criminosa, talvez, durante milênios, a humanidade foi criando esses freios para evitar os desvios, né? E agora querem aliviar os freios, e aí vão aumentar os desvios. Para a gente pensar, porque nós somos os patrões de deputados e senadores que têm poder de mudar as leis. De Lisboa, Alexandre Garcia.